Aula de Física Geral com assunto lançamento de projéteis e movimento circular. Vamos falar sobre queda livre. Dos nossos estudos de cinemática, vimos que quando acontece uma aceleração constante, essa é a nossa fórmula em que diz que o espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, quando o objeto está em queda livre, obviamente caindo na posição vertical, essa é a fórmula que determina a sua posição conforme o tempo. Sendo que a aceleração é a gravidade. A gravidade tem o valor 9,8 metros por segundo ao quadrado, salvo se o enunciado do exercício disser que pode utilizar 10 metros por segundo ao quadrado, né? Um valor arredondado que facilita o cálculo. Então, aqui nós vamos substituir a letra A, que é a aceleração, por G, ficando dessa forma. Muito bem, então nós sabemos que a única aceleração que está atuando sobre um determinado corpo é a aceleração. Tá? Como podem ver, a única mudança que teve foi na letra A pela letra G. Queda dos objetos. Levando em consideração que o espaço inicial é zero e a velocidade inicial é zero, a fórmula anterior se resume ao seguinte: o espaço é a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Simplesmente a parcela S0 e VOT, como qualquer coisa vezes zero é zero, então essa parcela e esta do V0 tornam-se nulas, sobrando apenas GT ao quadrado sobre 2. Temos a equação de Torricelli, que ela não necessita, né, não é relevante saber o tempo. Então, o que diz essa lei? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes y. Onde esse y, né, anteriormente, nos capítulos anteriores, vimos que aí era ΔS. Como aqui nós estamos falando em queda livre, então nós podemos colocar essa ideia num plano cartesiano. O eixo vertical, que é o eixo y, vamos substituir o ΔS por y. Y a altura ao qual o objeto cai, se desloca. Vejamos um exemplo aqui. Um guindaste conhecido como batistaca eleva uma peça sólida de metal até uma altura de 44,1 metros e a abandona em queda livre. Desprezando a resistência do ar e considerando G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, em quanto tempo a peça chega ao solo e qual sua velocidade nesse instante? Vamos dar um tempo para resolver, todas as fórmulas necessárias estão no slide anterior.
já temos tempo suficiente. Então, respondendo as duas perguntas, vou deixar apenas as respostas, que são o seguinte: o tempo que ele levou para percorrer essa distância foram 3 segundos, e a velocidade ao atingir o solo, 29,4 metros por segundo. Quem tiver dúvida, depois peça minha ajuda para chegarmos nesses resultados. Lançamento de projéteis e movimento oblíquo. Vou começar com uma figura que vai explicar bem o que nós precisamos fazer. Então, esse daqui, né, também conhecido como movimento balística, trata do seguinte: existe um corpo, um projétil, né, que ele parte de um determinado ponto, ele faz essa trajetória parabólica, sendo que ele sai com uma velocidade inicial sob um certo ângulo de disparo e atinge uma altura máxima. E todo o percurso, toda a distância percorrida, ela é chamada de alcance. O Galileu, quando estudou esses movimentos, ele percebeu que era possível ter uma independência de x e do y, que era possível tratá-los separados. Então, qual que é a ideia aqui? Nós decompomos as velocidades v0x e v0y, né? Ou seja, essa é a velocidade inicial no eixo horizontal. E esta é a velocidade vertical, a velocidade inicial no eixo vertical. Para nós sabermos quanto vale cada um deles, precisamos das relações trigonométricas. Então, o seno de θ é o cateto oposto, então tem que ser a parte vertical do triângulo dividida pela hipotenusa. Então, nós temos V0y sobre V0. Isolando o V0y, né, que é o nosso interesse aqui, é V0 seno θ. Usamos a mesma relação com o cosseno, que ele é o cateto adjacente, o V0x, dividido pela hipotenusa, que é V0. Isolando o V0x, temos o V0 vezes o cosseno θ. Então, já temos as componentes separadas, né? A componente inicial x e a componente inicial y. Temos outros pontos, né, a discutir durante a trajetória desse corpo. Bom, nós lançamos o objeto para cima. A questão é que a gravidade ela é orientada para baixo. Então, o nosso referencial ele é negativo. Qual era a fórmula que estávamos usando antes? Y é igual a y0 mais v0t mais até o quadrado sobre 2. Como já tinha falado, a única aceleração na componente vertical é a gravidade. Então, precisamos substituir a aceleração por menos g. Então, levando em conta o nosso novo referencial, nós temos y igual a y0 mais v0t menos g ao quadrado sobre 2. Por que isso? Porque mais com menos, né, substituindo a por menos g, mais com menos dá menos. Então ficou menos g ao quadrado sobre 2. Ou ΔY igual a v0t menos g ao quadrado sobre 2. Por quê? Passando o y0, que está à direita do sinal de igual para a esquerda do sinal do igual, nós temos y menos y0. Y menos y0 não é um delta, um final menos inicial?
Por isso que podemos escrever ΔY é igual a V0t menos gt ao quadrado sobre 2. A função horária na vertical fica V igual a V0 menos GT. De novo, né, enfatizo que como a única aceleração é a gravidade, antes usávamos mais AT, né, mais aceleração vezes o tempo, passou a ser menos GT para corrigir o referencial. A equação de Torricelli também pode ser usada como na parte de cinemática, e aqui a fórmula ela só foi substituída o ΔS por ΔY. Como trata-se do espaço, colocado y para enfatizar que estamos estudando a componente vertical. Então, segundo Torricelli, a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento vertical. A função horária na horizontal. Então, partimos da equação x igual a x0 mais v0x vezes t. O v0x nós já calculamos logo no primeiro slide, quando foi decomposto a velocidade inicial. Se lembrar bem, o v0, como ele é o cateto adjacente, então ficou v0x é igual a v0 vezes o cosseno θ. O demais na equação permanece idêntico. x0 indicando que é a posição inicial na horizontal, e o tempo, que é o que multiplica o v0x. Então a única coisa que mudou aqui é o v0x, que foi substituído por v0 vezes cosseno θ. O tempo de subida. Agora será calculado o tempo que leva do seu ponto de partida até o ponto mais alto, que foi assinalado na primeira figura, né? A altura máxima. Ali é o tempo de subida. Então, nós temos que partir da função horária na vertical. V é igual a V0 menos GT. Aqui o V ele vale zero. Por quê? No momento em que ele está no ponto mais alto, ele está invertendo o seu sentido de movimento. Então a sua velocidade vale zero. Por isso que a equação ficou então 0 igual a V0 vezes seno θ menos G vezes TS. Bom, o V0 ele é o VY. E o VY, de acordo com o que foi usado na decomposição da velocidade inicial, então V0y é igual a V0 seno θ. E o TS significa tempo de subida. Então, quando isolamos o TS, para saber quanto tempo leva do ponto de partida ao ponto mais alto, é V0 vezes seno θ sobre G. O tempo de voo, ou tempo de percurso. Quanto tempo leva do ponto em que ele partiu até tocar no solo novamente? Simples, é 2 vezes o tempo de subida, ou seja, metade do tempo é o tempo que leva do ponto de partida ao ponto mais alto, e a outra metade do ponto mais alto até tocar no solo novamente. Então, bastante simples, basta multiplicar por 2 e o tempo total de voo é igual a 2 vezes V0 vezes o seno θ sobre G. Tá? Só foi multiplicado por 2. O alcance. O alcance é aquela distância horizontal que é a maior distância percorrida na horizontal.
E aí, é claro, precisamos partir da função horária na horizontal. X igual a x0 mais v0 cosseno θ vezes t. Substituindo t por tempo total. Então, enfatizando, ó, esse t aqui ele vai ser trocado por esse outro retângulo aqui. Ó. Faz sentido? Se eu preciso saber quanto ele se desloca no horizontal, eu pego a equação horária e uso todo o tempo que ele ficou durante o percurso. Então, vamos fazer a substituição aqui. Bom, o x0 ele vale 0 porque é ali o meu ponto de partida. x0 vale 0. Então, o x máximo do alcance é v0 vezes o cosseno θ, ou seja, o que está depois do sinal de mais, né? Vezes 2 vezes v0 seno θ sobre g, que veio lá do tempo de subida. Aí, fazendo aqui uma troca de posição, apenas para ficar mais fácil de visualizar, de compreender, né, essa manipulação algébrica. Então, olha só, v0 vezes v0, v0 ao quadrado. O g está no denominador, continua no denominador, e o resto nós multiplicamos tudo junto. Ó. Vamos agrupar 2 vezes seno θ vezes cosseno θ. Sabe-se que da relação trigonométrica, 2 vezes seno θ vezes cosseno θ vale 2 seno θ. Então, o alcance máximo é v0 ao quadrado sobre g vezes o seno de 2θ. Então, com essa fórmula, basta saber qual é a velocidade inicial do projétil. A gravidade é sempre constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e 2 vezes o ângulo. Então, se por exemplo, foi disparado com um ângulo de 15 graus, então você vai colocar seno de 30 graus, né? Porque é 2 vezes aquele ângulo. Resolvendo a equação, né, você vai encontrar qual é o alcance que esse projeto atinge. E movimento circular uniforme. Então, esta daqui é a trajetória, né, que o nosso corpo descreve. Então, ele está sobre a trajetória de uma circunferência, descrevendo esses percursos, e todo ponto em que ele se encontra, ele tem uma aceleração centrípeta, que, como vocês podem ver, sempre aponta para o centro da circunferência. E ele tem uma velocidade linear que é sempre tangente à circunferência. Aí está, então, o cenário que nós vamos estudar agora. Então, aceleração centrípeta. Como que ela é calculada? A aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então, quanto maior o raio da circunferência, menor a aceleração centrípeta. E vice-versa, né? Em outras palavras, o raio ele é inversamente proporcional à aceleração centrípeta. Quando um objeto está sobre uma circunferência, há duas propriedades importantes. Nós temos o período e a frequência. O período é quanto tempo leva para completar uma volta, enquanto que a frequência é o número de repetições em um intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é o segundo. Pouco estranho, né? Mas a relação entre eles é a seguinte: um é o inverso do outro.
A frequência é um inverso do período, assim como o período é um inverso da frequência. Repetindo, o período é o tempo que leva para dar uma volta, enquanto a frequência é o número de voltas em um intervalo de tempo. Vamos pôr assim, frequência é o tempo, é o número de repetições em um segundo. As unidades que nós temos aqui são tempo é dado em segundo, enquanto a frequência é dada em hertz. O deslocamento angular. O deslocamento angular é a variação do ângulo dividido por um tempo. Se nós pegarmos lá da cinemática, V é igual a ΔS sobre ΔT. Só que em vez do V, nós vamos usar, que é velocidade linear, nós vamos usar velocidade angular. E a velocidade angular é quanto varia de ângulo dentro de um tempo. Então, para uma volta completa, aí nós precisamos usar radianos. Então, ômega é igual a 2π sobre t. Então, 2π, né, que é 2π radianos é uma volta completa, dividido pelo tempo t. Ou, como o período e frequência é o inverso do outro, né, então a velocidade angular é igual a 2π vezes f. Sabemos que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, se nós pegarmos velocidade igual a ΔS sobre ΔT lá da cinemática, para uma volta completa, a velocidade o que é? É 2π radianos sobre o tempo, aliás, 2π vezes r, que é o comprimento, né, da circunferência toda, dividido por um determinado tempo. Então, a velocidade linear é o perímetro da circunferência dividido por um tempo t. Ou como período e frequência são inversamente proporcionais, a velocidade linear é 2πf vezes r. Tá? Só foi substituído t por 1 sobre f, que vai dar 2πfr. Agora vamos observar o seguinte: 2π sobre t, quanto vale? Olha só aqui em cima. 2π sobre t vale ômega, né, que é a nossa velocidade angular. Então, a nossa relação entre velocidade linear e velocidade angular é velocidade igual ômega vezes r. Em outras palavras, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio.